Então, vamos lá. Quando você define fluxo financeiro, é um dos pilares que tem. Define o quando o fato financeiro acontece. O que são os pilares? Os pilares são referências pontuais que você usa para contar uma história financeira. O primeiro pilar é o quando o fato financeiro acontece. Quando foi passado? Foi futuro? É uma coisa do futuro que é um compromisso? É uma coisa do futuro que é uma perspectiva? É uma coisa que está pendente? Como é que eu estruturo meu pensamento de forma coerente ao Fortuna, que até tem esses recursos? Perfeito. Quando eu preciso localizar o fato financeiro no tempo. 2. Como o fato financeiro acontece? Como tem a ver com plano de contas financeiro. Você não pode, em relação a confundir como, por exemplo, com quando, são coisas diferentes. Como tem a ver com origem e destinação financeira, ok? Terceiro pilar, onde o fato financeiro acontece? Onde? Onde tem a ver com centro de custo, ok? E, finalmente, com quem o fato financeiro acontece? Tem a ver com entidade. Eu vou precisar que todas vocês mutem é, aí, tá? Eu estou fazendo uma captura de sinal, os demais devem estar fazendo também. Então, vamos lá. Vamos definir, então, melhor essa história aqui de onde. Onde pode ser centro de custos, um projeto, pode ser uma região geográfica, um estado, um país, um município. Esse onde ele pode ser também unidades como filial 1, 2, 3, né? Enfim, onde tem a ver com uma referência pontual de um negócio, pode ser um departamento, pode ser um setor. Você pode usar centro de custos para diferenciar, por exemplo, o departamento administrativo do produtivo e do departamento de vendas. Vamos definir a entidade. Entidade é cliente e fornecedor. Não, vamos definir de uma forma mais ampla. Entidade é qualquer pessoa física ou jurídica com a qual você tenha um relacionamento financeiro, pagando ou recebendo, ok? Então, é muito comum que a gente, muitas vezes, estruturando o nosso financeiro, a gente faça certa confusão com esses conceitos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui num cliente meu da cidade de Tubarão, que ele tinha filial ali naquelas cidades da região sul, né, do estado. E daí, uma das contas financeiras dele, então, do plano de contas financeiro, que é isso aqui, né, era assim, salário, Laguna, João. Isso era a conta financeira dele. Quando, na realidade, João devia estar no cadastro de entidade apenas. Né? Laguna devia ser centro de custo para ele. Né? E apenas salário deveria ser a conta financeira. Assim sendo, voltando agora a ter contato visual com vocês, ok? Se você fala assim, ui, teve algumas falas do Alexandre ali que eu fiquei com umas duvidazinhas. Ei, olha o que a gente vai fazer. Você vai me mandar essas perguntas e eu vou responder. Perfeito? Vou responder no fórum do Fortuna 360. Agora, vamos supor que depois que eu respondi, você não entenda. Então, você vai ter que aproveitar o teu contato com a Priori e tirar essa dúvida. Falar, poxa, Alexandre, você teria um horáriozinho para me atender? Porque eu fiquei com uma dúvida. Depois que você respondeu, eu continuei com a dúvida. Todo mundo entendeu o processo? Beleza. Agora, olha só, tem uma história que tem que ser melhor contada nesses últimos 6 minutos de encontro nosso. Tá? Como assim aquela história do quando, passado, futuro? Ei, olha só. Eu já vi algumas apresentações onde alguém chega para a área financeira, a Yara, né, e fala assim: Yara, tem muitas formas de se trabalhar com a questão do tempo em que uma situação acontece, porque
São muitas as possibilidades. Não faz isso com um profissional da área financeira. Perfeito? Profissional da área financeira, a gente tem que trabalhar assim, ó. Quando você fala que tem pilares financeiros, você tem que dizer assim, são 4. Aí tudo bem. Porque se você falar que são 4, mas pode ser 40, pode ser até 35, não faz isso com a cabeça desse cara. Ele já tem coisa demais, ele já é cobrado demais para ficar dando muita volta. Por exemplo, os movimentos de quando as coisas acontecem no financeiro são 11. São 11, não são mais que 11. Então, agora, eu vou mostrar aqui. Para dizer quando um fato acontece, você tem que dominar os 11 passos. Aí, de repente, você chega e fala assim, ó, aquele passo 7, não entendi. Você já sabe o caminho que tem que tomar. Vamos lá? Vamos fechar a aula de hoje com os 11 passos da área financeira e que você pode fazer no Fortuna, pode fazer em outros softwares também, né? Desde que ele, evidentemente, tenha um recurso. Deixa eu mostrar para vocês. Vou compartilhar novamente. Ok. Uhum. Perfeito. Olha só. Quando você realmente quer situar o teu financeiro cronologicamente, em tese, você só tem a possibilidade de trabalhar com um futuro que você quer planejar e um passado que você só pode compreender, ok? Muitas vezes a gente não tem a clareza desses dois tempos, né? Então, eu disse que você tem 4 ambientes para definir o quando o fato financeiro acontece. Vamos a eles. Pode ser fluxo de caixa. Isso para compromisso futuro. Ou seja, uma possibilidade você não pode lançar no fluxo de caixa. Quando se diz compromisso financeiro, eu vou definir compromisso financeiro, ok? Um compromisso financeiro é uma relação conhecida entre duas partes, na qual uma se reconhece como credora e a outra devedora. Ponto. Então, quando alguém, ó, eu fiz uma consulta particular com o doutor Ricardo de Simas, a Iara me passou com antecedência o orçamento e, portanto, eu tenho um compromisso financeiro futuro para pagar. Assim que eu fizer essa consulta, eu chego e pago, ou a Iara vai me dar um prazo, alguma coisa assim. Perfeito. Então, compromisso é coisa líquida e certa, selada. Legal. Agora, vamos entender o que é uma simulação financeira, porque ela também está no futuro. Perfeito? Uma simulação financeira guarda uma perspectiva. Aí muita gente define perspectiva financeira de forma incorreta também. Tipo, uma perspectiva pode ser, pode não ser. Não, não, não é assim. Quando a Cibele chega a lançar uma perspectiva financeira na empresa dela, é porque existe uma informação segura de que um cliente ou de que a própria empresa dela quer comprar alguma coisa de um fornecedor, ou que um cliente quer comprar alguma coisa da empresa dela. E alguém quer dar uma olhada nisso antes. Perfeito? Por exemplo, se alguém pede um orçamento para você, você pode fazer primeiro na simulação, mandar para a pessoa, para depois ela aprovando você passar para o fluxo de caixa, por exemplo. Ok. Então, isso é simulação. Não é uma coisa pode ser, pode não ser, não é bem assim. É uma coisa que tem uma grande chance de acontecer, no entanto, ainda é uma perspectiva e não um compromisso. Assim sendo, você tem dois ambientes que dividem o seu planejamento futuro. Né? Muito bem. A tesouraria é o mais fácil, talvez, de entender. Se um fato ocorreu financeiramente, tesouraria tem a ver com realização. Foi pago ou recebido efetivamente, está na tesouraria. Pois bem, a pendência, olha que coisa interessante. Muita gente fala assim, não, pendência eu já entendi, a coisa atrasada. Na área financeira, você entende perfeitamente que você pode ter pendência, porque de fato a coisa estava atrasada. Você tinha que pagar ou receber e isso não aconteceu. É verdade. Mas tem situações que, mesmo estando lançada para o futuro,
pode se tornar pendente. Vamos a um exemplo. Eu paguei a consulta com o Dr. Ricardo de Simas, Yara, com 2 cheques de R$ 400. Perfeito, porque eu também fiz uns exames e tal. No entanto, eu liguei para a Yara e falei assim, querida, olha só, eu tive um contratempo financeiro, eu sou obrigado a te pedir para você segurar esses cheques. Agora, eu te pergunto, Yara, tu vai manter no fluxo de caixa? Não tem como, porque eu te tirei a certeza do compromisso, né? E um compromisso incerto é pendência. Aí você pergunta, mesmo que esteja no futuro? Sim. Aí, de repente, você vai entender daqui a pouquinho, quando eu voltar a ter contato visual com vocês, que sacada legal para a gente fazer na nossa próxima aula um planejamento financeiro realista, otimista e pessimista, só conhecendo esses conceitos. Entendeu? Então, de repente, já a partir do próximo encontro, você vai começar, talvez, com a possibilidade de encantar um pouco as pessoas pelo teu planejamento financeiro. Porque, de fato, o futuro é o que não é. Financeiramente, ele tem uma expressão, mas não significa que vai acontecer. Portanto, tem uma ótica realista, pessimista e otimista de lidar com ele. Vamos aos 11 movimentos. Primeiro movimento, ideal. Eu tudo começo por lançar no meu fluxo de caixa. Está aqui. O compromisso chega, eu dou a garantia para a minha empresa que ela está sempre atualizada. Olha que maravilha, né? Eu falo, Sibeli, você está fazendo o financeiro da minha empresa. Que maravilha saber que todo dia de tarde meu fluxo de caixa já está atualizado. Porque de manhã, normalmente, as áreas financeiras estão atualizando. 2, o compromisso que é lançado diariamente, não é amanhã, mês que vem, uma vez ao mês, diariamente eu concilio. Ok? Esse é o ideal. Só estou falando de situações ideais. Isso aqui, o 2 se chama, o 1 se chama previsão, o 2, previsto e realizado. O 3, realizado, não previsto. A gente sabe que a gente paga ou recebe muitas contas sem muitas vezes planejar. Você está na rua, furou o pneu, foi com o carro da tua empresa no borracheiro, você previu pagar aquilo? Não, né? Então, isso aqui é chamado realizado, não previsto. 3. 4, previsto que se torna pendente. É exatamente aquela situação do cheque que eu comentei com a Yara. Ok. Pessoal, nós temos mais 5 minutos de encontro. 5, uma incerteza pode voltar a ser um compromisso, sim. Eu ligo para a Yara de novo e falo, querida, olha só, pode baixar o primeiro cheque, né, amanhã e o outro na data mesmo. Pronto. Ela pegou os 2 cheques, tirou da pendência e voltou para o fluxo. 6. Uma pendência pode se tornar uma realização? Pode. Né? Voltando ao exemplo da Yara, se eu falasse, ó, esse cheque de amanhã pode inclusive baixar hoje mesmo. Pronto, ela já depositaria hoje mesmo. Ok. Às vezes as pessoas ficam com um pouco de dúvida nesse movimento aqui. 7. Algo já nascer pendente. Por favor, nasceu e já nasceu incerto? Pode acontecer sim. Vou dar um exemplo para vocês. Em certa altura ali da minha empresa, a gente precisava de comprar 3 splits. Ok. Mas a gente achava que tinha que comprar um de cada vez. Aí o cidadão vira para a gente e fala assim, ô Góis, me dá uma chance, que é o seguinte, eu quero já implantar os 3. Porque para mim fica mais barato, para você vai ficar também. E eu quero te propor o seguinte, olha, eu faço um parcelamento para ti, aí não sei, vamos chutar aqui que eu realmente não me lembro. Vamos supor que fosse R$ 6.000. Perfeito? Olha, eu te parcelo em 4 de 1.500, mas você pode botar tudo na pendência, Góis, e me pagar quando você puder. Porque, nossa, eu te conheço há tanto tempo, eu gosto tanto de trabalhar para ti. Eu aceitei. Né? Portanto, essa operação ela estava no fluxo e passou para pendência? Não. Ela estava na simulação e passou para pendência? Não. Ela já nasceu pendente. Por isso que 7 é possível que alguma coisa já nasça pendente. 8 é super bacana quando você aprende a usar mais a tua simulação, fazendo lançamentos lá de qualquer informação possível do futuro ou orçamentos que você tenha que pagar ou receber futuro. E, evidentemente, 9, uma simulação pode virar fluxo, 10, pode virar realização, 11, pode virar pendência. E não existe nem 12, nem 10, nem 7 movimentos
para você trabalhar com um dos pilares da área financeira, que é o quando. Pois bem, voltando a ter contato visual com vocês, o que isso significa, né? Que, uma vez dominando esses conceitos, de repente vai que você escreveu alguma coisa no papel, né? E você queira conversar sobre aquilo depois. Tá valendo, ok? Manda essa pergunta, mas todas vocês vão ter o meu WhatsApp do privado. Todas têm? Todas têm, né? Pode mandar a pergunta para mim. Perfeito. Todo primeiro encontro acontece muitas vezes assim, ó. Os encontros podem ter as seguintes características. Ou eles são teóricos para preparar um prático, ou ele já cai na prática direto, sem teoria. Então, o máximo que pode acontecer é você ter um encontro teórico, mas 2 encontros teóricos não. Perfeito? É prática, 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 daí teoria prática. Teoria prática. Prática, 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 teoria prática. Perfeito? Bom, todas vocês vão ganhar uma presença no ciclo de hoje, ok? Vocês ganham uma presença, ok. Quando a gente completar as presenças, né? Que normalmente nós vamos mais ou menos regular ali em torno de 20, ok? Você vai ganhar um certificado. Tem uma entidade, eu acho que ela não tem muito segredo e tal, porque, enfim, ela já me apoiou em muitas e muitas e muitas coisas. Eu fui o primeiro presidente do núcleo de consultores da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, né? Convidado, não tive mérito nenhum, né? Tinha que escolher alguém. Quando eu cheguei lá, a ideia era dos caras, era tudo dos caras, mas acabou que eu fui o primeiro coordenador lá. E eu vou receber a visita aqui do vice-presidente da ACIF, que é o Mauro Poi, e nós vamos estar conversando sobre isso. Muito provavelmente, esse certificado vai ter a logo da ACIF. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir que o Instituto Padre Wilson Gorô entre também, né, com esse certificado e com o ICOM também. Só não sei como trabalhar muito com a questão do ICOM, porque é uma relação mais nova. O ICOM é aqui da nossa querida Liliane, né? Então, Liliane, verifica para mim, passa para mim o que o necessário for, tá? Para que as pessoas tenham esse certificado, porque, enfim, é uma coisa modesta, né? Não tem lá, digamos assim, né? É muito enfim, mas a gente viu com o pessoal da área financeira que eles, nas sugestões, apareceram algumas solicitações assim. Eu gostaria de ter um certificado, se eu for implicar meu tempo. Pessoal, hoje a gente passou um pouquinho do tempo que seria regulamentar, mas dizer para vocês que toda vez que você vier para o Fortuna 360, nós vamos cronometrar 20 minutos, beleza? Porque aí fica aquele tempo de voo, né? Porque é horrível. Você entra no avião para São Paulo, fala assim, querida, quanto tempo é o voo? Fala, depende, né? Turbulência, a gente nunca sabe, né? Às vezes, meu Deus, tu já tá com medo de avião, né? O cara ainda fica assim para te apavorar, vai pro inferno. Bom, tudo certo? Alguém quer fazer um comentário, alguma pergunta, etc e tal? Porque depois vocês vão ver que já vai ter 8, já serão 8 pessoas, depois 10, daqui a pouco você vai estar no mudo, não pode falar nada. É horrível, né? Mas, enfim, eu acho que nesse encontro e no próximo a gente também. Ou eu também gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se vocês acham que 20 minutos é um tempo legal, uh, e se vocês acham que isso seria mais confortável para vocês acontecer quantas vezes por semana? Eu acho que está todas mutadas. O único que está falando sou eu. Uma vez por semana eu acho interessante, Alexandre. Uhum. E principalmente porque, assim, uma ressalva, eu já tive contato direto contigo para lidar com fortuna, né? E uso muito bem o que você falou hoje, até por orientação sua, né? Quando eu Sim. comecei a entrar com os cartões, eu passei a usar o simulação com muita frequência. Eu lanço Entendi. ali e depois eu só passo para a tesouraria quando entra, faço os cálculos, jogo Aham. ali. Ok. Então tem bastante coisas realmente que a gente pode aproveitar. E tem algumas Uhum. coisas também que eu ainda não uso, né? Então, Uhum. isso Entendi. aí eu acho que Tá. para mim ser bem interessante.
Exatamente. Olha, a nossa programação, Yara, para te colocar, é assim. Então vai ser bacana a experiência contigo, porque no próximo encontro nós vamos para a prática, né? E daí começa a acontecer umas coisas muito engraçadas, pessoal. Tipo assim, gente com 15 anos de fortuna, porque tem gente que tem 35 anos de fortuna, né? Uma das marcas Nós mais temos antigas do mercado. bastante também, né? É. Eu tô 28 aqui, mais ou menos uns 20 de fortuna, né? Não Mais ou precisava menos, eu acho. falar, mas não precisa falar, Yara. Isso aí é uma coisa que a gente vai escondendo. Mais ou menos isso. Tu Mas podia. uso pouco. Você brigou comigo porque eu não usava tudo que vocês têm de bom. Eu estou usando Eu sei, pouco. Yara, Ainda mas apanho. esse tipo de coisa, tu tem que falar assim, então, mais ou menos 6 anos. Eu não vou falar que é 20, que a gente fala 5, 6. Eu aprendo com o pessoal do Santinês, hein? Tá bom. Ah, é, legal. Elas usam E, muito mais. sim, sim, que legal, que bacana. Deixa eu dar só uma notícia para vocês, tá? Meninas, de fato, nós vamos ter só um encontro por semana, tá? Porém, tem apenas um detalhezinho muito simples. É que se você perder o encontro das 15 horas, você vai ter uma segunda chance às 19, só isso. Serve. Não, Yara, Eu sou caruda, tu sabe, né? pode Serve. ser também que você faça às vezes, você fala assim, Alexandre, eu gosto tanto de você, que você logo... Assisto 2 vezes, né? Tá bom, tá bom. Meninas, posso ir embora? Tá. Liliane, bate o papo com o pessoal do ICOM para ver se. Eu imagino que vocês têm uma pegada um pouco mais formal. Imagino. Tá legal? Pessoal, um grande abraço para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que participem também de outros encontros. Vocês vão estar recebendo o conteúdo do que vai ser toda essa situação. Tá? No próximo encontro, a gente tem uma prática. Nós vamos fazer um planejamento financeiro em que vai rolar situações que nós vamos criar de cenários, né? E aí, de repente, isso vai ser legal, porque acaba que vocês dominando isso, vocês podem depois transpor, né, para os empresários ou os chefes que vocês eventualmente têm, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Obrigada, Alexandre. Até, meninas. Tchau. Tchau.